Abrir a porta deste café dos poetas, o Sr. Carlos Barreto. Muito obrigado, Carlos. Carlos vai estar aqui connosco. Muito obrigado a todos os que estão aqui, a todos aqueles que nos seguem via streaming. O Café dos Poetas abriu, mais uma vez, e desta vez para uma conversa que parece que vai ser... às vezes um bocadinho desbocada, não pelos meus extraordinários convidados, mas porque desde logo quem vamos evocar aqui eram dois homens extremamente livres e que não tinham grandes restrições vocabulares. Portanto, desde já aviso que é provável que aqui e ali se solte algum vernáculo, mas é preciso soltar de vez em quando, não é? Antes de iniciar a conversa e de dizer porque a que é que estamos aqui neste café, quero dizer que, mais uma vez, o Café dos Poetas é um evento integrado na candidatura de Oeiras à Capital Europeia da Cultura, em 2027, e faz parte de um festival que se chama Mostra de Artes da Palavra, que já está a decorrer. Esta é uma das iniciativas e que irá atingir, digamos, o seu apogeu entre 9 e 13 de junho aqui por todo o município de Oeiras. Bom, vamos então saber o que é que trata esta sessão. A sessão chama-se Cesarini versus Pacheco, poderia ser Pacheco versus Cesarini. Luís Pacheco e Mário Cesarini são duas figuras. Mário Cesarini, enfim, um eminente surrealista, poeta, pintor. Luís Pacheco, editor, crítico literário. E há várias coisas que os une. São os dois, ambos, grandes polemistas, como aliás penso que irão perceber, e tinham os dois uma língua de ouro, viperina. Sim, senhor. Senhor Manuel João vai, mas volta. Sem medo. O Luís Pacheco e o Mário Cesarini tinham ainda outro fator em comum, e isto irei perguntar aos nossos convidados, e que me parece raro e que para mim é um valor quase em vias de extinção, que é, como vem, promessa cumprida, que é uma absoluta liberdade. Eram homens livres. E é sobre eles, e a partir deles, que nós vamos aqui conversar e ouvir algumas leituras. Deixem-me então que apresente o senhor que foi buscar o chapéu, o Manuel João Vieira. Ali ao lado, o nosso Miguel Sopas. E o Rui Portolês.
É com eles que vamos conversar e ouvir algumas leituras que eles escolheram. E começava já aqui pelo Manel. Puseste aqui a jeito, meu caro. Eu falava aqui que eram dois homens livres. Achas que é uma boa definição? Sim, eram dois grandes vultos da luta livre portuguesa. Acho que a luta livre lhes deve muito, tanto na cama como no bidé. Creio que são talvez dos grandes vultos, dos vultos mais médios que nós temos, talvez até. Eu queria dizer também que alguns familiares meus conheceram pessoalmente familiares destas pessoas. E pronto, toda a gente conhece. A única coisa que eu conheço do Pacheco, na realidade, além de ele ter sido treinador de Belenenses, é que ele escreveu o Libertino a passar por Braga, que era uma coisa porreira. Tinha qualquer coisa de boto ao mesmo tempo. E o Cesarini, que faz uns cursos de pintura, ele está vivo. E para senhoras com uma certa idade, neste momento. Se quiserem, eu posso-vos dar o telefone. É o 6969-6969. Pronto, já disse. Pronto. Muito bem. Espero que tenham tomado nota. Meu caro amigo, mas trouxeste, apesar de tudo, alguns momentos de luta livre sim. Escolhidos por ti. Sim, não escolhi, mas posso escolher. Por exemplo, abrindo um livro, se vocês tentarem abrir um livro e tirarem ao acaso uma folha, vão dar a um país qualquer. Daqui até Saturno sempre houve muito que andar, a não ser que se tome o caminho mais íngreme. Eu tomei. Se tomei o caminho mais íngreme, a raia da floresta, entre a onda e a lua. Quando voltei não estavas só a sombra de um Deus. Falava da tua força e do teu hábito. Mas hoje as tuas mãos parecem-se comigo. Já não se trata de dançar com os mortos ou de pedir à vida catedrais maiores que o outro sono. Já não se trata de elmos e clareiras onde o demónio grita deslumbrado, mas de se tocar nos olhos a torrente, mas de tocar com o pulso um sol antigo, lá longe, onde se cruzam as nascentes. Vou ler um enxerto de outro poema. Um pequeno enxerto. Era no tempo da palavra papel, da pluma bem comida, lançando ideias de justiça aos chineses, da espingarda de ar podre ao ombro de cada um. Depois de ver com os seus próprios olhos como é que o ratazana toma o seu chazinho. Émile Henry, escritor da literatura da dinamite, lança a segunda bomba à porta do café Terminus. Dado que, 2 pontos, da má distribuição da riqueza e das coisas boas da terra, todos, sem exceção, têm a máxima culpa. Bravo, bravo! Este candidatar a presidente é o que eu pedi. Meu caro Miguel. Boa tarde. Viva, como estás? Péssimo, claro. Olha, Miguel, estávamos a falar há pouco, eu gosto sempre de dizer estas coisas porque toda a gente acha que temos uma vida muito interessante antes de vir para aqui falar. Mas não. Estávamos a conversar sobre uma célebre sessão em que 6 pessoas assistiram, mas que eu tive a felicidade, num sítio chamado As Galegas, uma pequena tasca ali ao Cais do Sodré, em que tu leste Luís Pacheco e de forma bastante peculiar. Tu queres-me falar sobre isto? Posso falar? Quer dizer,
Eu não acho que o tópico, ou o possível desenvolvimento do tópico, seja por aí além interessante ou assim tão interessante. Foi uma leitura que marcou, acho que por dois fatores. Primeiro, eu tinha bebido muita tequilha e mesmo assim consegui articular mais ou menos as sílabas, as palavras, as ideias do Pacheco. Dois, marcou muito pelo figurino. Houve um contexto nessa altura. O Sr. Presidente da República Portuguesa tinha convidado uma série de artistas ligados sobretudo à literatura, em particular à poesia, à palavra dita, para uma espécie de um festival literário nos jardins do Palácio de Belém e tal. E eu, como acho que a Presidência da República não deveria ser uma comissão de festas daquelas que tentam fazer da cultura propriamente dita um exercício de mera palhaçada só porque sim, na altura, pronto, aquelas coisas, uma pessoa é assim um bocado parva e manda umas bocas no Facebook, e na altura o pessoal que organizava esses ciclos de leitura das galegas meti-me diretamente com as pessoas e disse, pá, se é para esta merda, eu vou às galegas ler o cachecol do artista do Pacheco, só de cachecol. E desafiaram-me a realmente fazê-lo. E eu, com a ajuda das tais tequilhas de que também falávamos, filo. Pronto, resultaram algumas belas fotografias que ainda correm a internet, é possível ver. O cachecol era bastante bonito, comprei nos chineses, era uma coisa um bocadinho viscosa e tal, era em tons claros, mas tinha assim um cinzento e um azul, umas manchas. Pá, e aquilo correu bem. O nosso amigo José Anjos diz que eu sou um leitor com grandes tomates e diz que não só no sentido metafórico, e eu gosto desse tipo de publicidade, pronto. Não tenho namorada neste momento, fica a palavra. 96. Exato. Nunca se sabe quem pode ouvir estas coisas. Então, diria ao amigo, mas isso não foi o figurino também fazia pandan com o nosso Pacheco, ou não? Ou com o que estavas a ler, eu suponho que sim. O cachecol do artista é um daqueles textos que falam ao coração. Sei lá o que é que eu estou a dizer, mas falam ao coração, sim. O Pacheco tem esta coisa de... Eu acho que realmente ele viveu aquilo que escreveu aquilo que viveu, neste sentido. Não era assim tão plástico como isso. E essa merda paga-se caro. Ou pagava-se caro, ou ele pagou-a caro. Pá, e o gajo tem sempre aquela coisa de tirar o chapéu a estas pessoas, não é? E diz assim, pá, impecável, anda mano, és tu, bora lá. Bem, justifique a sua resposta agora com uma das... Não justifico nada, quer dizer, depois disto que o Manuel João fez, como é que eu vou... O que estava combinado era ele repetir a leitura. O que me estava o que me estava está muito frio. O que me estava a passar pela cabeça, só com chapéu. O que me passou pela cabeça foi este senhor abriu um livro ao calhar, certo? Epá, eu nem vou abrir o livro. Eu vou ler o certezinho que está na contracapa. Pá, pode ser que... Mas onde é que já se viu alguém querer ser maldito? Valha-nos Nossa Senhora. Gostar de ir parar à cadeia. Cruz credo. Encher o estômago com xaréus. Louvado seja Deus. Adorar vestir calças e calçar sapatos dos outros. Vá de retro ao Satanás. Andar a pedir esmola. Deus te acrescente. Morte ao neofascismo que nos começa a pesar. Amém. Bravo. Nada atual. Uma coisa completamente datada, não é? Uma merda completamente perdida nos anos 70, não é? Isto nem faz sentido falar em neofascismo. Já voltamos, meu caro Rui. E agora? Isto está a facilitar elevadíssimo. Que parece, meu Deus. Pois, não eu próprio vou buscar o meu chapéu, não estava... Diz lá. Não, como o início de conversa... Condições muito agrestes de trabalho. Isto está um bocado violento, é verdade. Bem, mas eu para me salvar, posso sempre dizer que trouxe o livro. O livro que deu início a isto. Exatamente. Que é o Pacheco versus Cesarini. A parte dos versos, já o Manuel João Vieira ocupou. A parte do Pacheco ocupou
o Sopas, e portanto eu vou-vos apresentar então o Pacheco versus Cesarini. Podia pegar no Cesarini, mas o Manuel João Vieira já o fez. Que é uma correspondência, não é? Fala-nos. Que é uma correspondência. Pronto, a história deste livro é muito interessante. Porquê? Porque isto, basicamente, o Pacheco era um tipo que escrevia a vida que levava e, basicamente, o que ele fez e tentou fazer foi diluir as fronteiras entre a vida e a literatura e, portanto, a vida dele já era literária e ele escrevia muito, nunca escreveu nenhum romance e, na verdade, o que ele fez foi escrever diários, escrever cartas, escrever crónicas, ir contando a sua vida sem pruridos e sem grande censura. Daí o aviso que o Nuno Miguel fez ao início de que esta sessão tinha bolinha. E já teve parte do Sopas, que citou parte da obra do Pacheco, quando disse merda, mais quê? Não sei. Era aquilo que falávamos lá dentro. A sessão tem mesmo de ter bolinha na medida em que eu sou chamado a ler, a intervir, a falar e eu não consigo ver no microfone claro, sem dizer claro. E logo aí. Uma bela caralhada, pronto. Depois E, também portanto, poderei falar sobre isso. Pronto, e temos uma série de vernáculo associado à obra do Pacheco. Não sei se conhecem a obra do Pacheco ou até que ponto é que conhecem, mas há muita informação sobre o Pacheco e é interessante por causa disso. O Pacheco basicamente era bissexual assumido, gostava de ninfetas e de jovens efebos, esteve preso 3 vezes, era praticante e ativista da causa, esteve preso 3 vezes no Limoeiro e tem todo um historial ligado a esse tipo de coisas. Depois cultivava também uma coisa que nós gostamos e que achamos sempre piada, que é aquela aura do escritor maldito, e o Pacheco de facto era, no sentido em que vivia no limite, foi um dos primeiros a tentar viver simplesmente da escrita e totalmente da escrita, o que é um desafio que ainda hoje é bastante complicado. E o Pacheco conseguiu fazer isso recorrendo a vários ardis, a vários estratagemas, que de resto ele vai explicando e que vai contando nos diários e na obra que faz. Este Pacheco versus Cesarini resulta do facto do Pacheco e o Cesarini se terem chateado um com o outro. Há uma série de cartas que atestam isso, há uma série de questões em que se percebe que o relacionamento deles foi progressivamente se deteriorando e depois o Pacheco, à lei de vingança e de testemunho para a memória futura, resolveu tentar fazer uma coisa inspirada no Cordelot de Laclos e no Drácula do Bram Stoker, que era um romance epistolar, porque ele na verdade nunca fez nenhum romance. Então juntou aqui uma série de cartas e revelou uma série de confidências e de inconfidências, e por isso também é interessante. E tem uma série de textos a cascar no Cesarini e basicamente a tirar de esforço aquilo que ele achava que tinha que fazer. Em relação a isso, eu por acaso tinha feito tinha tirado uns prints do iPhone, mas como o Sopas trouxe aqui os exercícios de estilo. Logo vi que era eu que era fedido. Pronto, e o Pacheco tem aqui um texto, se eu encontrar, que eu queria ler um bocado. Mas pronto, eu não quero estragar também isto, não quero estragar aqui o número. Meu querido amigo. Não, porque qual é o texto? É o do neo-objecionismo. Não, esse vou eu ler a seguir. Vais ler? Ok. Que desagradável. Pronto, basicamente o Pacheco, a doutrina dele era do neo-objecionismo, mas aqui há uma introdução. Este livro que eu recomendo e que chama-se Puta que os pariu, é a biografia de Luís Pacheco, que é este livro aqui. De resto eu estou a vender, 50 euros é vosso. Está assinado, quer dizer, tem o preço na verdade. Mas a introdução diz: Luís Pacheco era capaz das loucuras mais desapiedadas, mas também de atos de grande generosidade. Pessoa cheia de contrastes, de oscilações e de incoerências, tinha uma enorme facilidade para relacionar-se com os outros e depois para cortar relações. Impulsivo e inconstante, aparecia e desaparecia de repente. Nunca ficava muito tempo na mesma casa, de tal forma que às vezes se torna difícil dar notícias das suas residências. Capaz de prescindir de tudo e de começar novamente do zero, durante anos viveu em quartos de acaso ou em pensões manhosas, cheias de percevejos e fedor a umidade, de onde muitas vezes era expulso por falta de pagamento. Isto é um problema dos artistas em geral. Era um especialista em dívidas e em não as pagar, especialmente às tipografias.
mas também aos amigos, às mercearias e às empresas de gás ou eletricidade. Portanto, é um exemplo a seguir. Chegou a não ter onde dormir à noite, viu-se obrigado a vaguear pelas ruas e a pernoitar em vãos de escada ou em cabines telefónicas. Conheceu a miséria, o vício e a degradação. Bebeu, viu-se metido no mundo do alcoolismo e dilapidou tenazmente a sua vida entre hospitais, clínicas e sanatórios. Manteve-se muitas vezes como bocage de sucinto almoço, ceia casual e jantar incerto. Quem nunca? Passou fome, pediu esmola, humilhou-se, mas soube tirar proveito do seu infortúnio. Movia-se com naturalidade entre os inadaptados e gostava de estar perto dos marginais e das ovelhas ranhosas, porque lhe enriqueciam a existência, porque com aqueles que não têm nada a perder, conhecem-se melhor os labirintos da alma humana. Sentia-se atraído pelos extremos e por tudo o que o afastava do comum e das normas, mas respeitava certas etiquetas, como dar a direita às senhoras, respeitar as filas ou ajudar os cegos a atravessar a rua. Pronto, depois há mais 500 páginas a falar do Pacheco. E acho que é um bom cartão de visita antes de repassar a bola ao Nuno Miguel Guedes. Não passas que eu vou apanhar a bola no ar. Não, eu vou apanhar a bola no ar. É Vais preciso, avançar para a bio preciso. do homem. Não é para a bio do homem. Primeiro, querias sacar este do neo-objecionismo dizendo que é a doutrina do homem. Recomendo um documentário que passou na RTP1 já há uns quantos anos e que está disponível no YouTube. Agora era bom poder dizer o nome do documentário, mas de facto escapa-me. Não, mas está, se procurarem a fácil. Portanto, já tem uns anos, o Luís Pacheco ainda está vivo e fala para a Câmara, e precisamente sobre o neo-objecionismo. Portanto, entrevistam uma série de gente a quem perguntam o que é o neo-objecionismo, o que é. Há 2 ou 3 académicos que aparecem, um deles o Ruizinho, que está aqui à minha esquerda. Pronto. É verdade, o Ruizinho que é que estava para vir, mas não pôde. E, portanto, não disse porquê, mas avisou ontem, portanto eu vim a sua substituição. Há ali uns pequenos desenvolvimentos de 2, 3 minutos de malta a explicar o neo-objecionismo, e a pessoa que remata essa secção do filme é o próprio Luís Pacheco, não é? O que é o neo-objecionismo? Isso é uma coisa, pá, que a malta... Eu estava um bocado bêbado, não é? Uma coisa que a malta inventou, pá, por causa do objecionismo. A malta, para aquilo do neo, para ficar... Portanto, isto é o neo-objecionismo. Contudo, há também um texto, não há só a entrevista, não é? O que é o neo-objecionismo? E o que é? Diz-nos. Espero por ti, Carlos. Chamo-me Luís José Machado Gomes Guerreiro Pacheco, ou só Luís Pacheco se preferem. Tenho 37 anos, casado, lisboeta, português. Estou na cama de uma camarata há 6 paus a dormida. É asseado, mas não recebo visitas. Também não me apetece fazer visitas a ninguém. Estou bastante só. Perdi tudo. Perdi quase tudo. Perdi mãe e perdi pai, que estão no cemitério de Bucelas. Perdi 3 filhos, a Maria Luísa, o João Miguel, o Fernando António, que estão vivos, mas me desprezam e eu dou-lhes razão. Perdi amigos, perdi o Lisboa, a mulher, a amada, nunca mais a vi. Perdi os meus livros todos, perdi muito tempo já. Se querem saber mais, perdi o gosto da virilidade. Se querem saber tudo, perdi a honra, roubei. Sou o que se chama, na mais profunda baixeza da palavra, um desgraçado. Sou, e sei que sou, mas alto lá, sou um tipo livre, intensamente livre. Livre até ser libertino, que é uma forma real e corporal de liberdade. Livre até à abjeção, que é o resultado de querer ser livre em português. Hoje é o dia da língua portuguesa, não é? Até aos 37 anos, até há bem pouco tempo ainda, portanto, julguei que era possível ser livre e salvar-me sozinho, no meio de gente que perdeu a força de ser livre e sozinha, e já não quer, ou muito pouca quer, salvar-se de maneira nenhuma. Julgava isto, creiam, e julguei-me todo, e julguei tudo nisto. Enganava-me. Estou arrependido. Fui duro, fui cruel, fui audaz, fui desumano. Fui pior, porque fui muitas vezes injusto e nem sei bem ao certo quando fui. Fui o que vulgarmente se chama um tipo Vera, um sacana. Não peço que me perdoem, não quero que me perdoem nada. Aconteceu assim. Eu, para mim, já não quero nada, não desejo nada. Tenho tido quase tudo o que tenho querido, lutei para isso, talvez o merecesse.
Agora já não quero nada, nada. Já tudo tanto me faz, tanto faz. Agora ouçam. Tenho 2 filhos pequenos. O Luís José, que é o meu nome, e a Adelina Maria, que era o nome de minha mãe. O mais velho tem 4, a pequenita 2, feitos em fevereiro, a 8. Durmo com uma rapariga de 15 anos, grávida de 7 meses, e sei que ela passa fome. É natural que alguns de vocês tenham filhos. Que haja talvez por certo, mães e pais nesta sala. Não é sala nenhuma, está aqui esta merda, este frio, pronto. Não sei se já ouviram os vossos filhos dizerem a sério que estão com fome. É natural que não. Mas eu digo-lhes, é essa uma música horrível, uma música que nos entra pelos ouvidos e me endoidece. Crianças que pedem pão. Pão sem literatura, ó senhores, pão, pãozinho. Pão seco ou duro, mas pão. Senhores do surrealismo e do objecionismo e do neorrealismo e mesmo do abstracionismo. Este mês de março, que vai acabar, ou já acabou, pela primeira vez eu ouvi os meus filhos com fome. E pela primeira vez não tive que lhes dar. Perdi a cabeça para lhes dar pão ainda esta semana. Já não tenho que vender. Empenhei 2 cobertores e um nem era meu. Tenho uma máquina de escrever que é a minha charrua e não a posso empenhar porque não a paguei. E tenho uma samarra que no prego não aceitam porque agora vai haver calor e a traça também vai ao prego. Já não tenho mais nada. Tenho pedido trabalho a amigos e a inimigos. Humilhei-me, fiz sorrisos. Senti na face, expelido com boas palavras e sorrisos, o bafo da esperança, da venenosa esperança, promessas, risinhos pelas costas. Pedi trabalho aos meus amigos. Luís Amaro, da Portugal Editora, Rogério Fernandes, de Livros do Brasil, Artur Ramos, Eduardo Salgueiro, da Inquérito, Dr. Magalhães, da Odisseia, Bruno da Ponte, da Minotauro, aqui presente, de certo. Isto também já está a fazer tijolo, não já? Acho que sim, o Bruno da Ponte. Já. Alguns têm-me ajudado, mas tão devagarinho, tão pouquinho. Sim, porque eu não faço, já agora, na minha idade, todos os trabalhos que vocês querem. Só faço, já agora, coisas que sei e que gosto. Escrever umas larachas, traduzir o melhor que posso, mexer em livros, a vendê-los ou a fazê-los. Não quero vê-los a vocês todos os dias. Não, era o que me faltava. Vocês têm umas caras, meu Deus, que caras que nós temos. Conhecem a minha? Vão vê-la ali ao canto na folha rasgada do meu passaporte. Sim, porque viagens ao estrangeiro, uma, também já por cá passaram. Viram? É horrível, a mim mete-me medo. Mas é uma cara de gente. E isso não é fácil. Dizia eu quero trabalhar na minha máquina, sozinho ou rodeado da minha tribo. Os miúdos, uma mulher criança, grávida. E às tardes ir passear pela Avenida Luísa Todi ou na Ribeira do Sado. Acho que nem era pedir muito. E para mim é tudo. Já pedi trabalho a tanta gente que já não me custa, em vergonha, pedir esmola. Confesso-lhes, até já o fiz. Estendi a mão à caridade pública, recebi tostões de mãos desconhecidas, de gente talvez pobre. E tenho pedido emprestado, com a convicção feita de que não o poderei pagar. É assim. Eu, para o Luís Pacheco, repito, não quero nada, não desejo nada, não preciso nada. Mas para os bambinos e para o bebé que vai nascer, roupas, leite, pão, um brinquedo velho, dê-me trabalho ou dê-me mais trabalho. E para findar esta comunicação, remate já e depressa. Peço uma esmola. Bravo, bravo. Thank you. Bravo. Ó Pacheco, já agora Diga, Mário. podes passar a samarra. Eu pensei que íamos passar o chapéu agora para ver o que é que isto rendia. A ditadura do precariado é uma coisa tão bonita, não é? Exatamente. Mas isto é um lado interessante do Pacheco, porque o Pacheco pedia, mas sempre com uma certa altivez e com troça, não é? Sim, sim. Ele não rastejava aos pés de quem pedia. Sim. Ele pedia e sabia o valor que tinha e pedia porque achava que merecia para aquilo que fazia. Sim, e bem, concordo. E bem, de resto. Concordo. Manela, estas pessoas existiram? Se calhar, ou era tudo a fingir? Não. A realidade é um mito. A realidade não existe. A ideia de que Pacheco escrevia sobre a sua vida e que confundia a arte com a vida é uma ideia.
Mas a realidade não existe. Apenas existe por exemplo, há coisas que existem, como por exemplo o maravilhoso mundo do Walt Disney. Portanto, Pat Donald, por exemplo, existe. Mas a realidade não existe. Não sei se respondi à tua pergunta. Mais do que eu gostaria. Sim, respondeste e bem. E calculava. E gostaria também de dizer que esta avenida é daquele senhor que era treinador de natação, não é? Não faço Ok. a mínima ideia, mas acho que sim. Olha, queres escolher mais algo criteriosamente ao epá, acaso, eu por peço favor? desculpa, estou um bocadito Não peças. estranho. Presidente, Talvez- está tudo bem, Presidente. Está tudo maravilhoso. Epá, eu tinha. Pois. Eu acho que tenho aqui uma coisa que é uma quadra simples popular, ao gosto popular. Vamos embora. Acho que é uma coisa. Vamos embora. Dá para fazer uma coisa. Eu estou presente, todo eu sou sim, e é de repente, não dou por mim. Um bom vazio me vem encher, nem sinto frio de me não ver. Heróis antigos, olhos cientes, passam amigos, dizem parentes, passam os manes do eternal e os ademanes do amoral. Passam aqueles com os aquelas, tanto sou deles quanto sou delas, sou de ninguém, estou em olvido e mais despido que Pedro sem. Colorações, trigos e joios, caem aviões, chegam comboios, os tristes olham, os caçucais, que as ondas molham, água demais, os ébrios esses passam de largo. Ai, sá carneiro, carneiro amargo, praças pequenas como alçapões, são os cinemas, serão ladrões. E eu que não digo, eu que não deixo, eu que me mio só pelo queixo. Esfriei a rua das grandes dores, ferritei-lhe a lua, raspei-lhe as flores, fui-me à lata sangrenta escura, Patrícia Pata da ditadura, esfriei-lhe o jeito de assassinar, comi-lhe o peito mais pulmonar. E ficamos pelo pulmonar. Bravo! Manuel João Vieira, património imaterial do menino. Obrigado. Meu caro Miguel, Diga. não quero que percas o momento em que estavas, tanto Pacheco, mas algum Cesarini, ou nem isso já não te interessa? Sim, não. Eu até tenho aqui um calhamaço que comprei Olha, são bastante semelhantes. por alguns... Bastante semelhantes. Este gajo comprou com 20% de desconto, comprou por 35. Eu gastei 40 paus nesta merda. Pronto. E agora já me estragaste o momento. Já me estragaste o momento porque eu ia insultar o Rui Português. Era o momento reguense, isso- atenção. Mas Eu ia... podemos já recuperar. estamos nisso, já estamos nos momentos reguentes. Já qualquer Eu momento é ia bom. insultar o Rui Português porque estás-me licença, não leves a mal. Tu há bocado também mexeste no meu, eu agora mexo no teu. Pronto, Pacheco Cesarini. O Rui Português é possuidor disto. Isto está esgotadíssimo, não se encontra, não se vende. E vale 200 euros, a partir de agora. 200? Não, mas por aí há obras do Pacheco, quando mete Cruzeiros Seixas e quando mete autógrafos à venda no OLX por 1.200 euros. Sim. O Pacheco E atenção não que esta está... obra tem a assinatura de Miguel Sopas. Portanto, Não tem, mas estão a vai- ver já o Alguns livro. são falsos, atenção. Certo. O Pacheco é uma coisa que com menos de 50 paus a gente não compra. Já lá vai o tempo. Eu sei que há questões que têm que ver com os herdeiros dos direitos de autor, etc, mas isto não quer demais lançar apelos. O Pacheco está por reeditar a preços populares. Tirando um outro chaval que também vende no OLX, que vende edições piratas, acho que é um chaval de Setúbal, que vende a 2,5€ as comunidades e os teodolitos, portanto, há Pacheco. Mas pronto, a gente não... Então, Cesarini, diz o meu amigo. O que o meu amigo quiser. Isto aqui como se Vamos calcular. Eu estou
Esta tarde é muito especial para mim, eu estou absolutamente siderado. Tu estás emocionado, eu já reparei. Não, é que à minha direita, não leves a mal, desculpa, tu serás sempre o desprezo. Não só tenho o meu candidato, como tenho. Este homem é um ídolo da adolescência. Eu sei as letras do És Muita Linda, provavelmente hoje em dia melhor que ele. Acredito. E de resto a coleção da Gina em capa dura. Que É só a quarta vez na minha vida real Com brochuras especiais. que eu me cruzo com este Camone, assim de coisa, e é maravilhoso estar sentado à esquerda do pai. Conta coisas. Pois. Porque isto não está fácil aqui, o clima. Está muito agreste. Mas diz lá, meu caríssimo. Olha, conto histórias. Primeira vez que eu vi Manuel João Vieira ao vivo foi numa das primeiras vezes em que eu vi também, não senhor, foi no Coliseu de Lisboa, na última fila da plateia do Coliseu de Lisboa, já debaixo ali das arcadas dos camarotes, no primeiro concerto de um álbum chamado Resistir a Vencer, do Zé Mário Branco, outro grande ídolo da minha juventude. Eu teria 18 anos e comprei um bilhete para a última filinha, lá mesmo refundido, todo lado de coisa e tal. Estava ali sentadinho, obviamente sozinho, tentei convidar 7 ou 8 gajas para ir ao concerto comigo. Zé Mário Branco, nenhuma gaja vai, não é? Pronto, fui sozinho, ali estava sentado. E às tantas, na segunda canção, alguém pula a cerca, porque as cadeiras estavam mesmo encostadas à cerca, e ocupa o lugar à minha esquerda. E quem era? Manuel João Vieira. Eu pensei, foda-se, o Manuel João está aqui, caralho. Com duas gajas, deixa-me adivinhar. Não, sozinho, completamente. Conhecia, era os frentes de sala e tal, portanto ele não pagou bilhete, aquela merda. Tipo, chegou já depois da bilheteira estar fechada e de... Sentou-se à minha esquerda, pá, e eu estive o tempo todo a vibrar com o concerto e a vibrar com a presença deste monstro sagrado, meu presidente, de resto. E naquela do, pá, eu tenho que conseguir meter conversa com o Manuel João. Não saio daqui sem dizer, pá, mano, obrigado por tudo o que fizeste por mim, tu não sabes, mas sei eu. E não o fiz, porque, pá, muito tímido, 18 anos, não estava bêbado sequer, quem me dera, aquilo esteve ali até às últimas. E já era 1h10, está o Zé Mário provavelmente no encore, e sinto o cotovelo direito Zé Mário do Manuel João Vieira, perdão, a tocar no meu cotovelo esquerdo. E pensei, uou, ele quer falar comigo. E o Manuel João aproximou-se de mim, no meu ouvido esquerdo, e perguntou-me, puto, tens horas? E eu olhei para o relógio e disse, 1h10. E o Manuel João disse, obrigado. Até hoje, hein? Me lembro disto. Bonita, até hoje me lembro disto. Nunca mais lavaste o cotovelo, presumo. Nunca mais lavei o ouvido. Bom, do Cesarini, talvez as nobilíssimas visões. Depois não de são. Vieira Sopas, agora temos Pacheco Cesarini. São só uma, vá. Sem medo, sem medo. Rua 1º de Dezembro. É Coutinho Barreto. O Carlos agradece. À hora X no Café Portugal, à mesa Z, é sempre a mesma cena. Uma toupeira ergue a mãozinha e acena. 2 pica-paus querelam, muito entusiasmados. Que é a ditadura dura que não dura, a ditadura dura desdita. Um pássaro cantor diz que isto assim é pena, e um senhor avestruz engole ovos estrelados. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Rui, mais uma vez, altíssima a fasquia. Conta uma história. Uma história com o Sopas? Não, a seguir atacamos o público, mas o Jorge Barreto Xavier já se foi embora. Que ele já percebeu que ia. Não, mas já voltou. Ele está preparado. Pois claro. Agora que ias ser convocado para a leitura, mas pronto. Pronto, então vá. Um Cesarini é a técnica do Manuel João Vieira. É abrir e ler. Mas tens é que assumir o que calhar. Isso é o desafio mais complicado. Estão lançados. Bravo! Jorge Barreto Xavier, Special Guest Star. Obrigado, Jorge. Como é que estás, meu querido? Tudo? Epá, deixa de estar.
responsável pela área da cultura governamental de direita. Então o que é? Direita? Quem é que disse? Não, sim, aeroportos, que não é bem direita. É como o Pacheco, é em Bigo. E então? O que é que vão. O que é que, agora que Então é um Cesarini, o pode senhor ser com em Sarinho? 20% ou não. É a tua escolha. Sim. Cesarini, sim. E assumir a escolha. É o que saiu, sabem? Então, para os lábios que o homem faz, que atraem beijos ao redor do mundo, ficou na nossa memória, em qualquer parte, a qualquer hora, um pedaço de pão. Promessa que se cumpre, que alimenta o mundo. Olhos, exigir uma floresta. E sorte. Bravo! Muito obrigado. Correu muito bem. Muito bem. Parece, tem... Vai, o teu- Nuno, vai. O teu Nilo Lopes está a correr. perdido. Agora era uma canção de Miguel Sopas, Quem mas me fica para dera, a quem me próxima. dera. Não, isso Uma é daqui a canção- 2 horas, mais ou menos. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Jorge. A canção de Miguel Sopas seria a cereja em cima do bolo, nitidamente. Não lhe des ideias. Agora é a tua vez. Vá. Bem, eu já nem sei o que vos diga, mas temos aqui um momento também de confidências, mas voltando ao Pacheco versus Cesarini, pronto, vocês já sabem a história, isto é a parte mais chata, não é? Porque há aqui gente que canta, há gente que faz poesia e arte em tempo real, mas só para contextualizar, basicamente houve aqui uma série de chatices entre o Pacheco e o Cesarini, uma delas foi por causa do António Maria Lisboa, porque depois do António Maria Lisboa morrer, havia uma série de originais e de delegados que nunca chegaram a ser, uns foram editados, outros não foram. Entretanto, o Cesarini, que editava na contraponto do Pacheco, virou o bico ao prego e foi para a Guimarães, para a editora Guimarães, porque ia ganhar mais dinheiro e ter mais projeção. E o Pacheco parece que nunca lhe perdoou isso. E, além disso, o Cesarini levou também parte da obra do António Maria Lisboa para a Guimarães e o Pacheco também nunca achou que a edição tivesse sido incrível. E a juntar a isto há uma série de questões que vocês podem encontrar neste livro, que está à venda no OLX por 899. com a assinatura de Miguel Sopas, portanto eu aconselho vivamente. E depois, neste folhetim que motivou o Pacheco versus Cesarini, também há casos interessantes, como uma carta inventada, atribuída ao Vítor Silva Tavares daí, etc., mas que ele não escreveu e que foi inventada pelo Cesarini, aparentemente para responder ao Pacheco e para o denegrir, e portanto isto foi uma autêntica festa. Houve também uma publicação que eu vos passo a ler, chamada O Crocodilupa, animal chamado Pacheco. Isto não foi assinado e foi um panfleto editado pelo Cesarini que o Sopas tem lá em casa, o original. Tenho o Libertino, não tenho esse. Mas hei de ter. É lá de ter. O Libertino tem algumas páginas coladas, mas tirando isso, está impecável. O Crocodilupa, animal chamado Pacheco, gosta de se enfeitar com rabos de outros animais. Isto era verdade. Eu, se o apanho ou se apanha algum que lhe leve recado, vou avisá-lo, muito concretamente, que, olho por olho, denúncia por denúncia, dentada por dentada. Faço umas chamadas telefónicas para amigos meus na rua António Maria e era uma vez uma barata a contas com Inquisição. Carta a Mário Cesarini, 31/5/53. Tanto amor. O António Maria era o António Maria Lisboa, Tanto amor. que de certo já ouviram falar, presumo, ou não? Miguel, nunca ouviste? Pronto, que era a sede da PIDE em Lisboa. Isto supostamente era uma carta do Pacheco para o Cesarini, que na verdade foi forjada e era um folheto que o Cesarini fez e andou a distribuir para incriminar o Pacheco. Portanto, era este o nível. Como disse o Sopas logo ao início, eles chupavam rixas. Andavam sempre atrás da próxima rixa. Muito bem. Pronto, eram 2 senhores. O que é que se pode dizer? Depois disto, Bem. Meus queridos amigos, eu peço-vos então, só para terminarmos o café e ainda poder ouvir aqui o
o nosso Carlos. Eu antes de com terminar calma. ainda vou fazer aquele truque de abrir o Cesarini. Sim, Acho isso- até, de irás, resto, irás fazer. vou porque- pedir à plateia. Irás fazer isso porque Isto é agora uma cena inclusiva com o público e há aqui uma certa interativo, dinâmica. uma coisa. Exato, Acho exato. bem. Acho. Mas pedias então Poesia para comer, dizia uma Natália leitura. Correia, outra grande divertida da nossa divertida da nossa literatura. Então, agora já com mochila e tudo, Manel, uma última leitura. O Manel tem que ir tirar o carro, nitidamente. A viatura. Bem, este agora vai... Manel, rápido. Pá, por amor de Deus. Ele já vai. Bom, epá, eu vou fazer aqui uma coisa mais pequena. Diz. Ok. Foi há muito tempo. Reconheço este quarto impermeável. Reconheço-te. Estás adormecido. O peito muito aberto. As mãos luminosas. O grande talento dos teus dentes miúdos. Há o perigo de um grito lindíssimo. Quando andas assim comigo, no invisível. Quando amanhã vier, sairás comigo para o espaço que nos falta, para o amor que nos falta. A aurora está fatigada, não é, dona? A aurora, como um rio nosso, em torno dos elevadores. Tinha eu a idade de um marselhês silencioso e tímido. Tu davas-me a lousa dos magos, o teu riso, as letras mais obscuras do alfabeto. A este propósito lembraremos o mito de uma idade paradisíaca onde os seres humanos podiam facilmente subir ao céu e estabelecer relações Ele familiares tirou com os 120 deuses. páginas. O simbolismo cosmológico da casa e a experiência xamânica da ascensão confirmam, sob outro aspecto, este mito arcaico. Ó Vieira das Silvas dos teus cabelos presos à dança da pedra e do ar, e os infindáveis baralhos de carta onde a cada momento interrogaste o destino. Que pena realmente o nosso excesso de mares e o nosso realmente só queremos isto. Que pena a praia abandonada às ondas e a lua que não deu uma para a caixa. Assim como fizemos, nem os bichos quiseram, foram todos para a Suíça, que é mais perto, mesmo do vácuo mais perto, da morte branca mais limpos. Como a Raquel Varela. Esse ruído de vento em alta mar, homenagens excessivas, minha grande mamífera. N'est pas si simple la respiration, n'est pas si simple l'eau diamantifère, n'est pas si simple le désir, n'est pas si simple que toi, tu as arrêté la main parachutiste sur des épouvantables chevrolets. Elle chantait avec son dos, et tout à fait par conséquence, n'est pas si simple l'eau des robinets, n'est pas si simple que toi. Bravo, Sr. Manuel Xavier. O nosso presidente. Assim o seja, assim o seja. Miguel, quê? dize. Está bem. Por acaso? Por acaso estava aqui a marcar uma página, é um dos que eu gosto e Por tal. acaso estavas a marcar uma página? Este foi editado pelo Manuel Alberto Valente, na altura do... Chama-se Rua da Academia das Ciências. É do Cesarini, portanto. Procurei os teus olhos. Quis achar nos teus olhos a luz que nos salvasse. Mas tu não tinhas olhos, tinhas plateias no Lis, no São Luís, no Terrace. Busquei teu coração, não desisti à primeira. Teu seio arfava docemente, por força que por baixo, que por dentro, tinhas um coração terno como gatinhos. Mas afinal não tinhas coração, tinhas um saco com Jean-Paul Sartre e rendas a 50 o metro. De forma que eu entrar nas tuas pernas foi como entrar num tribunal de contas. Não tinhas sexo, tinhas um juiz de paz, arroz, licores, outro noivo e gritinhos. Bravo! Bem escolhido, meu caro amigo. Rui. Pronto. Não te censuro, não te censuro.
Ambicioso, ele vinha com 19 embarcações. O homem vinha pensar que vinha fazer um sol de 7 horas. Ambicioso. Não. Navio de espelhos. Reparem nesta. Temos aqui uma questão agora. Navio de espelhos ou navio de espelhos? Pois é. Eu sei, isto vem de uma conversa nossa que não tem assim tanto tempo, tu és da verdade. Figueira da Foz. Exato. Pronto, eu Eu nasci digo em Coimbra, espelhos. cresci em Pombal. Nós dizemos espelhos, que é tá como certo. se deve dizer na língua portuguesa. É verdade. Estas pessoas de Lisboa dizem espelhos. É verdade, é verdade. Aquela... Espelhos. Com Pois é, certeza, pois é. só aqui em Lisboa é que vocês têm Mas a mania nós que são a duas, capital Figueira- do Império e que É podem verdade, fazer certas é verdade. e determinadas coisas. Mas a verdade. Espelhos. Espelhos, na realidade, nem se escreve. Nem se escreve, é uma coisa que se sente. Eu acho que hoje em dia devia poder escrever-se português da forma que se queira, porque já não há acordo ortográfico. Mas sabes que o Pacheco tem um conto que é precisamente assim, e agora vocês vão seguir com o Rui Não, Português, o e nós Nelson ficamos depois aqui a vai ler, discutir, vai ler. Não, mas lê o conto, aquele de 300 páginas. Acho ótimo. Pois, exato. Bem, mas vamos acabar que está frio. Pois não, é isso. Pá, sopas, lê lá um bocadinho. Só por isso, pá. pelo amor de Deus. Dá-lhe tu, navio dos espelhos. Rui, convosco, Rui, Não, mas deixem-me só dizer-vos. Esta história é engraçada dos espelhos e dos espelhos. Que eu, quando vim para Lisboa, fui fazer uma gravação, isto é uma história verídica, e li uma coisa qualquer que era do Conselho do. Não sei, da Oeiras, às tantas. E eu li Conselho. E bem, aquilo estava bem lido. E quando cheguei ao fim da gravação, disseram: pá, a gravação está porreira, mas não é conselho, é conselho. E eu fiquei assim a olhar e disse: está bem, vocês é que pagam, por mim está tranquilo. E a partir daí comecei a abrir os S. Então agora digo conselho, espelho, joelho. Bem, desde que paguem eu digo qualquer coisa. És um vendido do caralho, no fundo. É verdade. Como dizia o Pacheco em relação ao Cesarini, que era uma das questões que os tinha separado. Como dizia o artista Baixo, és uma puta fascista. Fascista não diria, mas uma puta sim, isso, até aí tudo bem. Mas isso foi uma das questões, porque o Pacheco dizia que o Cesarini estava a burguesar e a vender, e o Pacheco manteve sempre firme aos seus ideais, e é tal coisa de não transigir, de morder sempre a mão O que lhe dava de Pacheco comer. não teria esta edição. É isto que ele está a querer dizer. Pronto. Teria. Isto é a edição do Pacheco, pá. Bem, o navio de espelhos. O navio de espelhos. Agora já não consigo. O navio de espelhos não navega, cavalga. Seu mar é a floresta que lhe serve de nível. Ao crepúsculo espelha sol e lua nos flancos. Por isso o tempo gosta de deitar-se com ele. Os armadores não amam sua rota clara. Vista do movimento, dir-se-ia que para. Quando chega à cidade, nenhum cais o abriga. O seu porão traz nada, nada leva à partida. Vozes e ar pesado é tudo o que transporta, e no mastro espelhado uma espécie de porta. Seus 10.000 capitães têm o mesmo rosto, a mesma cintura escura, o mesmo grau e posto. Quando um se revolta, há 10.000 insurretos, como os olhos da mosca refletem os objetos. E quando um deles ala e o corpo sobe aos mastros e escruta o mar do fundo, toda a nave cavalga, como no espaço os astros, do princípio do mundo até ao fim do mundo. Vas a ver. Espelho e tudo. Não, eu vou já fodê-lo. E a vocês também. Eu vou ler a mesma coisa, mas agora vou ler o que lá está. Barreto, podes tocar exatamente a mesma coisa. Epá, Bica, Barreto, eu confundo-os também, não sejas assim, eles são meus amigos, não são assim tanto, eu confundo-os, não me fodas. O navio de espelhos, não é? O navio de espelhos não navega, cavalga. Seu mar é a floresta que lhe serve de nível. Ao crepúsculo espelha o sol e lua nos flancos. Por isso o tempo gosta de deitar-se com ele. Os armadores não amam a sua rota clara. Vista do movimento, dir-se-ia que para. Quando chega à cidade, nenhum cais o abriga. O seu porão traz nada. Nada leva à partida. Vozes e ar pesado é tudo o que transporta. E no mastro espelhado, uma espécie de porta.
Seus 10.000 capitães têm o mesmo rosto, a mesma cinta escura, o mesmo grau e posto. Quando um se revolta, há 10.000 insurretos, como os olhos da mosca refletem os objetos. Enquanto um deles ala e o corpo sobe os mastros e escruta o mar do fundo, toda a nave cavalga, como no espaço dos astros, do princípio do mundo até ao fim do mundo. Percebem a diferença ou não? Completa. São espelhos, não são espelhos. Espelhos, pronto. Então, Exatamente, pentelhos ou pintelhos? Pois, não, Podemos ficar com- estávamos aqui até às 10 horas. podemos ficar com essa dúvida Estávamos aqui até às pairada 10 horas. ainda. Mas eu agora tenho que terminar aqui Já tem a nossa programação infantil. Não, agora a sério. O Café dos Poetas vai terminar. Eu quero agradecer desde já aos nossos convidados, o Manuel João Vieira, Mochila e Tudo, o Sr. Miguel Sopas e o Sr. Rui Portolês. Quero agradecer também ao município de Oeiras e a Oeiras 27, a candidatura. E vamos ficar com o Carlos Barreto para terminar em grande. Espero que tenham gostado. Até breve. Muito obrigado a todos os que estiveram aqui também. Muito obrigado, Aquilo. Muito obrigado. Até breve.